que eu ouço todo mundo falar que não pode dar desconto para o morador em atraso, no juro, na multa. E para mim isso não faz sentido, porque pode ajudar tanto o devedor como o caixa do condomínio. Inclusive, isso é uma prática adotada pelo comércio. E se você tem esse pensamento em mente, você está no vídeo certo. Então fica aqui que eu vou te explicar, te ajudar a entender o porquê que você não pode fornecer desconto. Eu sou a Monique, sou CEO da Result, especialista em recuperação de crédito e há mais de 10 anos a gente está ouvindo este dilema. Gente, não vou julgar ninguém, porque eu sei que quando é um valor alto, um valor significativo e o devedor tem ali o valor na mão, e aí às vezes o condomínio pensa assim, nossa, mas esse valor se entrar e a gente tá precisando de caixa, dá pra fazer várias coisas e ele quer pegar, enfim, e pensa assim, bah, mas e aí se eu não fizer, eu não vou receber esse dinheiro em caixa. Então eu não julgo, porque isso é comum, isso inclusive é um gatilho de negociação. E o devedor tem uma abordagem bem convincente nesses casos, então não vamos julgar. Então há vários motivos que você não pode dar o desconto, mas nós vamos falar em alguns que eu acho os principais. Depois de tanto tempo negociando e falando com o devedor, a gente vê que algumas coisas funcionam, mas isso não é o certo, enfim, nós vamos falar também do certo, porque legalmente, gente, você não pode dar desconto. E não é porque a lei fala alguma coisa específica. Eu vou usar aqui uma coisa que você pode falar para todo mundo. Primeiro que a lei vai falar que tem juro, multa que você precisa cobrar e também vai trazer na sua convenção. Gente, eu não vi nenhuma convenção condominial que não traz juros e multas como penalidade para quem ficar em atraso. E aí eu te digo, para você alterar a sua convenção, qual é o quórum? Então, 3/4. Então você não vai conseguir, você não vai convocar uma assembleia para alterar a sua convenção para tirar o juro e a multa do inadimplente. Ah, Monique, mas e se no meu condomínio o pessoal quer fazer uma assembleia e concorda em tirar? Não, por quê? Porque na sua convenção diz que para alterar a convenção você precisa daquele quórum. E se a convenção está dizendo que tem que cobrar aquilo ali, para você não cobrar, você precisa alterar a convenção. Então você não pode isentar. Primeiro ponto, legalmente. Então tá resolvido, então você pode utilizar isso como um argumento, ok? Mas eu vou te explicar outras coisas que vão te ajudar a entender um pouquinho melhor. E assim, gente, em relação os moradores querem fazer uma assembleia, de repente, para isentar, para entrar o dinheiro em caixa, ou o próprio inadimplente quer fazer uma assembleia para resolver isso. Então, primeiro ponto, se você entender o porquê você não pode dar, você vai conseguir explicar e conversar, negociar tanto com o devedor, como com as pessoas que querem fazer assembleia, porque elas estão estimuladas, não, vai entrar o dinheiro em caixa. Então, peraí, você precisa entender por que isso, para que você consiga conversar com todo mundo esteja bem esclarecido do porquê que não dá para ser feito. Então, vamos lá. Então, eu vou explicar exatamente, detalhadamente algumas coisinhas. Então, primeiro, o que é o juro de mora? Então, é uma recompensa pelo valor que não recebeu. Então, o juro é uma recompensa cobrada pelo atraso em si. E a cobrança do juro ela é regulamentada por lei e também a convenção vai trazer. Provavelmente ela vai trazer 1% ao mês ou 0,33% ao dia de juro. Multa. O que é a multa, Monique? Então a multa ela é uma penalidade pelo atraso e ela é um valor fixado. Então esse valor fixado, a lei vai trazer que ela pode ser até 2% no caso de condomínio. Tem convenções que podem trazer diferente, enfim, mas ela é um valor fixado sobre o título atrasado e não aumenta com o passar do tempo. E a correção monetária. Então a gente já viu que a multa é uma penalidade, o juro é a remuneração ali pelo tempo. E o que é a correção monetária? A correção monetária é uma forma de manter o poder de compra do dinheiro. Então você concorda comigo que com R$100 há 5 anos atrás, você não compra a mesma coisa de agora, porque existe a inflação. Então é o poder de compra do dinheiro para que ele mantenha aquele valor lá atualizado no tempo devido à inflação, enfim. Então é o mesmo poder de compra. Então também é um índice, cada convenção vai trazer o seu índice, se ela não trouxer, geralmente vai ser o índice atual do mercado, que é o que a lei traz. Então você tem
O que a gente viu? Juro é a compensação, multa é uma penalidade e correção é o valor do dinheiro no tempo. E o que mais que é cobrado do devedor nesse caso? Honorários de cobrança, sim. O que é o honorário, gente? O honorário é um valor cobrado por uma prestação de serviço. Então você tem honorário do engenheiro, honorário do arquiteto, honorário do advogado, enfim. Então é uma forma de você remunerar. Tá, e aí então como é que funciona? Então a assessoria, no nosso caso, a Result, a assessoria vai cobrar um honorário em cima disso tudo, que é o valor pelo serviço de cobrança prestado. E aí nesse caso eu vejo gente que faz assim, então eu vou negociar direto com o síndico e aí tem que tirar o honorário lá de quem tá cobrando assessoria, garantia, advogado, enfim. Gente, primeiro que não é assim que funciona. O honorário, a contratação desse serviço, ele não é opcional. Se eu não negociar, eu não vou fazer. Porque muitas vezes a pessoa só foi até o síndico para negociar, porque tinha um processo que o advogado montou, porque alguém entrou em contato para fazer a negociação, porque existiu essa ação, existiu essa movimentação, e tudo isso é o serviço da assessoria. Então não dá para isentar. Não é assim que acontece? Então comenta aqui pra mim nos comentários se você já teve uma experiência parecida com essa e como é que foi. Então você tem juro, você tem multa, você tem correção monetária, você tem honorário e aí você tem lá o valor do título. Tudo isso é colocado em cima do valor do título. Para quê? Por que existe isso? Por que a nossa lei ela vai trazer coisas que regulamentam? Por que ela traz essa penalidade? Por que ela traz tudo isso? Gente, é para incentivar que a pessoa não atrase. Já pensou se chegar no dia do vencimento do condomínio e ninguém pagar? O que vai acontecer com as contas do condomínio? Então você entende que se a lei fala isso, ok, é uma questão legal e uma questão matemática de valor. Mas o principal disso é uma questão moral. Que todas essas penalidades existem para que moralmente a pessoa não atrase. Então, se é uma questão moral, onde existe essa penalidade, existe valor maior, existe tudo isso, aí a pessoa deixou, não pagou naquele dia, teve pessoas que pagaram por ela naquele dia, então ela deixou todo aquele tempo correr e agora ela vem com um montante na mão e não, eu não quero pagar tudo isso de atraso, eu quero pagar, esse é o valor. E aí você tem essa questão, então vamos colocar lá, juro, multa, atraso. Então alguém pagou pra você naquele período e o fato de você ter ficado todo esse tempo sem atraso, o desgaste, o trabalho de ter que ir atrás de alguém pra processar, pra fazer tudo isso, enfim. E aí agora você isentar tudo isso, e tem um detalhe, gente, o imóvel ele tá na garantia, passa dia menos dia. Por mais que a pessoa não queira pagar todo o juro correção agora, na hora do leilão vai acontecer. Então, às vezes, é muito mais o nosso impulso de ver aquele dinheiro, quando o devedor dá aquela quantia de você querer receber aquela ânsia, às vezes até porque o condomínio tá sem caixa, do que você pensar assim, não, opa, peraí, moralmente isso não tá certo. Não é isso que eu tenho que fazer. E sabe por quê? A questão aqui, ela vai além do dinheiro, ela é o comportamento. Então, se você abrir uma exceção, ou fizer uma assembleia, ou isentar o juro, você está abrindo um precedente de comportamento para os condôminos que ali existem e os próximos que virão. Então, se você faz para um, você tem que fazer para os outros. E principalmente, o problema que eu vejo aqui é quando é um valor alto. Então, ou seja, se é um valor alto é porque a pessoa ficou um tempão devendo. Então, não é porque é um valor alto que eu tenho que liberar para esse e os outros que é um valor pequeno, mês a mês, eu não vou liberar porque é só um valor pequeno. Você entende a questão moral disso? Ou seja, a pessoa ficou devendo muito mais tempo e vai ser beneficiada? O que isso passa na cabeça de uma pessoa que é investidora, por exemplo, e pensa assim, nossa, então vale a pena eu deixar? Então, essa questão não é dinheiro, é sobre comportamento e não abrir precedentes. Então, quando você for olhar, você sabe o que é juro, você sabe o que é multa, você sabe o que é correção monetária, você sabe o que é o honorário. Então, explique tudo isso para que esse condômino ele se sinta, inclusive, constrangido. Porque eu vejo, e isso acontece muito na Result, porque eles falam assim pra gente, eu tenho 5 mil para quitar hoje, e é o único dinheiro que eu arrumei. Se você não aceitar, eu vou gastar com outra coisa e não vou pagar o condomínio. Gente, isso é um absurdo. E aí o síndico fica naquela questão de barganha. Não, mas tem que aceitar, porque senão o que ele vai fazer com esses 5 mil? Ele vai gastar e aí o condomínio vai ficar até sem esses 5 mil. Então vamos fazer. Primeiro de tudo, tem que saber negociar. E se você não tá sabendo negociar, passe o bastão para quem sabe. Porque isso é um gatilho de negociação. E quem tá acostumado com esse gatilho, eu, por exemplo, o que eu falaria para esse devedor? Eu falaria assim, ok, então você me dá os 5 mil reais para não perder o seu apartamento no processo e o restante a gente parcela, dá ele como entrada. Não, mas eu quero quitar o débito. Opa! Então
Então você viu como é uma questão moral e não uma questão de dinheiro? Ele quer quitar pelo aquele preço, então ele quer ganhar um desconto. Então além dele ter ficado devendo, prejudicado, ele ainda quer sair por cima. E eu falo isso pro devedor. Então você tem que explicar pra ele o que é cada coisa, pra ele se colocar no lugar dele e o síndico também baixar aquela questão, eu vou perder os 5 mil. Não vai. Mantenha-se firme, porque o imóvel ele está na garantia. E a pessoa que ela quer quitar e que ela quer ficar adimplente, ela vai pagar os 5 mil reais, mesmo tendo que quitar o restante. Então tem que se manter firme, mas tem que saber explicar, porque às vezes você não sabe o que é um juro, o que é uma multa, fica nessa questão de barganha e ganha-ganha e fazendo um leilão. E não é um leilão. O condomínio, o juro, a multa, a correção e o honorário não é negociável, entende? Agora, se o seu condomínio precisa de dinheiro em caixa e esse dinheiro te fez pensar, a gente precisa, ou às vezes até os condôminos, não, mas a gente precisa desse dinheiro. Se o seu problema é caixa, então você tem que fazer outra estratégia e não ceder para esse devedor, tá? Então deixa que o pessoal vai cobrar dele, vai fazer ele pagar e enfim, e ok. Agora, se o seu problema é caixa, tem outros vídeos, inclusive aqui no canal, que você pode assistir para fazer a sua gestão financeira e o caixa não ser um problema mais para você. Tá ok? Resolvido esse assunto? Gostou dessa explicação? Então já se inscreve no nosso canal para você não perder essa e também em outros vídeos que a gente está lançando semanalmente para você.